Fala galera do Cine Eterno, eu acabei de assistir Star Wars Os Últimos Jedi. E aí, vira eterno ou vai pro inferno? Antes de você perguntar, eu tô num cenário novo porque deu problemas técnicos na minha casa, eu tô sem luz, eu tô sem nada, eu não tinha o que fazer, então eu catei algum outro lugar. Então me perdoem se a imagem não estiver tão boa, porque eu não tô muito acostumado nesse local, tem que ser tudo de improviso, tá? Mas vamos para o que interessa, vamos falar de Star Wars Os Últimos Jedi. Primeiramente, me desculpe pela demora. Infelizmente, a Disney não mostra os filmes para jornalista que não seja de São Paulo ou Rio de Janeiro, e eu moro em Porto Alegre, então não tem sessão para jornalista, então não tem como postar antes. Eu preciso assistir junto com vocês o filme para conseguir postar crítica, então desculpa pela demora, tá? Vamos aos detalhes. Eu gostei do filme. Primeira coisa que vocês devem estar louco para saber, sim, gostei do filme. É muito cedo para dizer que se é o melhor ou se não é, mas é um bom filme. É um filme interessante, é um filme que sabe muito bem onde quer ir. Vamos começar por partes. Direção. Sem dúvida, Star Wars Os Últimos Jedi é o que tem o melhor diretor. É o diretor mais preparado, que é o Rian Johnson. Ele sabe muito bem criar, ele sabe muito bem trazer coisas novas e, vamos dizer, inovar. Essa é a palavra que define o Rian Johnson. E isso a gente vê o tempo inteiro nos Últimos Jedi. Seja pela elegância dos planos que ele constrói, seja pelo uso de recursos que a gente não estava acostumado a ver na saga, como uma montagem bem diferente, assim, para explicar força, uma coisa que a gente não tinha visto ainda. Seja também pelo tom que ele traz para o filme, também pela construção das cenas de ação, que é bastante diferente do que a gente está acostumado a ver. Então, ele tem tudo para ser um filme diferente, um filme que vai dar uma reviravolta na saga. Assim como aconteceu lá em Império Contra-Ataca, que a gente teve também uma mudança bem grande. Apesar de ser o segundo filme, a gente teve uma mudança bem grande no tom comparado a Uma Nova Esperança. Porém, ao mesmo tempo que eu gostei muito e que é um filme que me chamou muita atenção, Os Últimos Jedi, ele me incomoda bastante na estrutura dele. Ele é um filme que, ao mesmo tempo em que o Rian Johnson, que também escreve o filme, ele se preocupa em trazer muitas coisas novas, ele também repete muitas coisas do Império Contra-Ataca. E isso me incomodou um pouco. Tanto pela estrutura, que é bastante parecida, tanto pela estrutura do roteiro, que é bastante circular, ou seja, boa parte do filme parece que a trama não está andando. Isso me incomodou bastante. Alguns personagens, eu acho que eles ficaram bastante descaracterizados comparado ao filme anterior. Então, de um filme para o outro, a gente teve muitas mudanças. Ao mesmo tempo que essas mudanças elas podem ser boas para o futuro da franquia, elas podem não funcionar. Como, por exemplo, nesse filme, isso não é spoiler, é uma crítica sem spoiler, vai sair uma crítica com spoiler, calma coração, mas o fim, por exemplo, isso não é spoiler, ele, no filme 7, a gente desenhava ele de uma forma, e nesse filme ele ficou totalmente secundário, e a história dele não acrescentou muito. Ou melhor, botaram uma sidekick dele, botaram um interesse amoroso para ele, que não faz muito sentido na história. Ou pior, que só acrescenta ladainha pro filme. Ou seja, a história não anda. Tu tira o arco do fim desse filme e o filme ele tá ali, funciona. Isso me preocupa bastante, principalmente com um personagem que no filme anterior era para ser um dos principais da saga e que mereciam chamar mais atenção. E até me parece incongruente com o que o filme tenta fazer, porque nesse Os Últimos Jedi, finalmente os novos, ou seja, a Rey e Kylo Ren, eles assumem o papel de protagonismo. Não tem mais tanto aquela sombra do Han Solo, não tem a sombra do Luke. Apesar de eles estarem no filme, eles não são mais tão protagonistas e abrem o protagonismo para a Rey. Só que o Finn ficou esquecido e o Paul Dameron também. Eles ficaram bem de lado e a protagonista ficou como a Rey e o Kylo Ren, que para mim é o foco dos próximos filmes. Isso me deixa um pouco triste porque se desperdiçou dois personagens que tinham mais a mostrar na minha singela opinião. Isso me incomodou. Mas ele é um Star Wars, tem tudo que Star Wars tem que ter, tem cenas de ação lindamente bem dirigidas, tem uma cena em especial em que, sem dar spoiler, o silêncio predomina na projeção, e é uma das coisas mais espetaculares que a gente já viu em toda a franquia. Então, não se surpreendam com a quantidade de pessoas que está dizendo que é um dos melhores da saga, porque de fato é um dos melhores. Apesar de ter problemas, assim como o Império Contra-Ataca também tem problemas. O que eu estou trazendo aqui é uma opinião que eu tenho que separar, o meu lado fã
amou o filme, mas o meu lado crítico tem que fazer esses apontamentos que estrutura, narrativa, falha miseravelmente no filme. Assim, são falhas que eu considero até mesmo graves. Então me preocupou bastante isso. Mas é aquela coisa, quando tem uma pessoa que quer criar, quer trazer inovações, está sujeita a falhas. Filme como Star Wars, O Despertar da Força, ele é perfeitinho porque ele copia a estrutura de um filme que já deu certo. Então aqui, sempre que se tenta trazer algo novo, está sujeito a falhas. E é isso que acabou acontecendo, mas isso não diminui o filme. Isso, para mim, não diminui a importância que esse filme vai ter para o que vem a seguir, não diminui a quantidade de coisas que foram trazidas e o quanto esse filme tem potencial de mudar muito no futuro. A gente ainda está muito cedo para eu poder dizer algo, ou chegar para vocês e falar, nossa, melhor filme da série. Isso o tempo vai dizer, mas eu posso dizer que os acontecimentos desse impactam em muita coisa, inclusive em coisas anteriores, e é por isso que ele tem toda essa importância. Outro ponto que eu gostei muito é das mensagens que o filme traz. Star Wars sempre foi um filme político, sempre foi uma história em que há, não necessariamente um bem contra o mal, mas há diversas alegorias com o que está acontecendo então. E nesse filme não pode deixar de ser diferente. A própria origem da Rey é um soco na cara de todo mundo que acha que a pessoa precisa ser super especial, que a família quer dizer tudo. Não é só isso. E é por isso que as pequenas coisinhas, as pequenas mensagenzinhas que o filme vai trazendo no final fazem toda a diferença e mostram por que Star Wars é Star Wars. Porque Star Wars ele modifica a vida das pessoas. Porque sim, ele traz debates sociais ali no meio. A gente tem ali uma primeira ordem que quer manter um conservadorismo junto com o pessoal da resistência que está tentando resistir a um avanço conservador. Isso é a nossa sociedade no momento. A origem da Rey representa muito o que a gente está vivendo nesse momento também. Eu não vou falar porque eu não posso dar spoiler. Eu gostei muito de que Star Wars não perdeu isso. Porque com o fato da Disney ter assumido e com um monte de corporações que acabam se apossando em cima do filme, esse discurso poderia ser perdido. Isso não está acontecendo e eu fiquei bastante feliz com isso. Então, se por um lado o Rian Johnson na estrutura me decepcionou, ele não me decepcionou nos temas que ele tem para trazer e no que ele quer tratar e nas mudanças que podem acontecer. Infelizmente, para o próximo filme o Rian Johnson não está mais, vai voltar o J.J. Abrams, que é um diretor mais seguro, ele funciona muito mais quando ele precisa recriar algo, quando ele precisa referenciar algo, do que trazer algo novo. Mas mesmo assim, eu acho que esse filme já foi suficiente para dar a reviravolta que o universo precisava, e eu estou bastante ansioso para ver o que vai acontecer. Certo? Sobre as atuações, só para não dizer que eu não falei, é o melhor filme da Carrie Fisher, e é uma tristeza que, infelizmente, a gente não sabe o que vai acontecer com ela no próximo filme, a gente não sabe, enfim, a atriz morreu, e que pena, porque esse é um dos melhores filmes dela, de atuação e de personagem, de tudo. A Rey, no caso, a Daisy Ridley, ela tá fantástica. É incrível como essa menina consegue lidar muito bem com cena de ação, com emoção, com tudo que a personagem passa. Ela consegue lidar isso de uma maneira fantástica. O Finn, infelizmente, eu não gostei do personagem dele, do que fizeram com ele nesse filme. O Oscar Isaac, de Paul Dameron, também, ao mesmo tempo em que o personagem dele tem um arco legal, é bastante subaproveitado, porque surgem diversos personagens novos e todo mundo tem que ter um tempo de tela mínimo, então alguém acaba perdendo espaço e sobrou para eles. O Adam Driver, eu continuo achando ele fantástico no personagem dele, como Kylo Ren, e apesar de não gostar muito do destino que acabam dando nesse filme, ele era inevitável, enfim, ia ter que acontecer uma hora, porque, enfim, Hollywood ainda não consegue fugir muito desse binarismo e dessa coisa de que a pessoa é bem ou mal, ela tem que assumir um lado. E eu gostava tanto que o personagem no primeiro filme, ele não tinha um lado muito bem definido e nesse, infelizmente, o roteiro dá um lado definido para ele. Enfim, gostei muito do filme, tenho ressalvas, não amei, mas é um bom Star Wars e a franquia está no caminho certo. Eu espero, né? Tem mais um filme ainda. Se é a primeira vez que você está vendo um vídeo meu, eu tenho um sistema de notas um pouquinho diferente. Se eu der de B para cima, o filme ele vira eterno. E se eu der de C para baixo, o filme ele vai. E a minha nota para Star Wars Os Últimos Jedi
é um B+, ou seja, ele vira eterno. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like aí embaixo. Se você é novo ou nova por aqui, te inscreve no canal. Se estiver me vendo pelo Facebook, clica aí, facebook.com/cineterno e curte a nossa página. Tem também o nosso Instagram, @cineterno, e também o nosso site cineterno.com.br. A gente se vê numa próxima, é claro.